Boa noite, meus amores. Mais um momento de paz, mais um momento para estarmos juntos, na mesma sintonia de amor, de oração, de fé. Vamos pegar o nosso copo com água para que possa ser fluidificado no final. Vamos também manter junto a nós os nomes daqueles que amamos e que precisam da vibração da oração. Estamos fazendo estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na questão 103, ainda sobre a escala espírita. Esses espíritos são da terceira ordem. Então, vamos continuar o nosso estudo, o nosso aprendizado. A nona classe são os espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os detalhes e o ridículo humano, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Oitava classe são os espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que o restante sabe. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebem a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se despir. A sétima classe são os espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. A sexta classe, os espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimento, deslocamento anormal dos corpos sólidos, agitação do ar e etc. Parecem mais que os outros agarrados à matéria e serem os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais apto às coisas materiais do que às coisas inteligentes.
Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como seus auxiliares. Bem, meus amores, terminando a terceira classe dos espíritos, da escala espiritual, nós vimos aqui os espíritos levianos, que nós podíamos chamar de espíritos brincalhões, espíritos gozadores, que vivem ali para contrariar, para fazer embolar o meio de campo. Nós precisamos estar atento a isso. Muitas vezes uma pessoa é moleque, é brincalhona, é isso e aquilo, mas está sendo movida por um espírito leviano. Temos os espíritos pseudo-sábios. Esses se acham inteligentes, sabidos, capazes de iludir alguém, e por isso eles aplicam essa sua sabedoria, como se acham sábios, para perturbar alguns irmãos. Os espíritos neutros são aqueles que não são do bem nem são do mal. Estão ali, como nós dizemos, em cima do muro, esperando uma oportunidade. Temos os batedores e perturbadores. Esses são espíritos que muitas vezes persistem em estacionar junto de algum irmão encarnado para desestabilizá-lo. Então precisamos ter muito cuidado quando costumamos dizer fulano está obsedado. Não é assim. Precisamos conhecer, precisamos saber qual a situação daquele irmão, como ele se encontra, o que está fazendo, o que mudou na sua vida, para que tenhamos essa condição de classificar. E que assim seja, que possamos cada dia mais aprendermos e colocarmos em prática esses ensinamentos. Vamos conversar com Deus. Deus querido, Deus amado, Deus Pai de amor e bondade. Eu hoje quero iniciar, Senhor, te pedindo pela minha neta, Andressa, e pelo José Klein, que se uniram em matrimônio ontem. Que a paz, Senhor, que o amor, que o respeito reinem na vida deles. Te agradeço, meu Deus. Te agradeço também, Pai, pelos cuidados que Tu tens com Teus filhos que sofrem. São tantos irmãos doentes, Senhor. Tantas variedades de vírus, de sequelas, de males. E esses irmãos precisam tanto de Ti, Senhor. Precisam tanto do Teu colo, do Teu amor. Ajuda-os, Pai. Ajuda também, Pai querido, aqueles irmãos que se encontram com as depressões, ansiedade, as síndromes do pânico, todas essas doenças emocionais, Pai, que na maioria das vezes são doenças espirituais. Ajuda-os, Pai, a criarem coragem e buscarem ajuda para saírem desse local. Te pedimos pelas famílias onde existe tanto sofrimento, Pai. Por momentos de doença, por momentos de falta de respeito, por motivos de desencontro dentro do próprio lar. O pai não entende o filho não entende o pai, a mãe não entende o pai, e fica aquela confusão, meu Deus, que a família passa a ser, em vez do ninho de amor, um ninho de dor. Que Nossa Mãe Maria possa estar presente em cada lar, abençoados. Te pedimos também pelos irmãos que usam os vícios. Ó Senhor, tende misericórdia. Tende misericórdia, Pai. E leva-os a compreender o valor da vida, da família, do amor. Que assim seja, meu Deus.
Meus amores, vamos fechar os nossos olhos. Vamos tentar colocar em nossas telas mentais a beleza de uma cachoeira. A água é vida, a água é remédio, a água é higienização da alma e do corpo. E pedir à espiritualidade amiga que se faça presente neste momento, fluidificando as nossas águas, que essas águas nos sirvam de cura do corpo físico e do corpo espiritual. E vamos juntos, visualizando ainda essa cachoeira, que é uma das coisas que eu acho mais lindas do mundo. São as cachoeiras, as quedas d'água. Fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, de todo orgulho, de toda inveja, de toda dor. Pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.